precisa crer em algo, e ele anseia em depositar a sua fé, a sua crença em alguma coisa que ele considere superior a si mesmo. Por isso ele é um ser também espiritual. E nós vamos adentrar nesta palestra do propósito de Deus para o homem e para a mulher, visando esses 4 aspectos na vida do ser humano: bio, psico, social e espiritual. Então essa personalidade, a pessoa, o ser, essa personalidade ela é composta pelo temperamento, que é a personalidade em movimento e o seu aspecto dinâmico, e também pelo caráter, que é o aspecto psíquico da personalidade. Então nós temos aí, vamos ler comigo essas 2 palavras que está aí em branco, cor branca, 1, 2, 3. Temperamento, caráter. Veja bem que o temperamento é a personalidade em movimento, é o seu aspecto dinâmico, é a maneira como eu reajo. Então eu expresso através do meu temperamento a maneira de fazer determinada coisa, está no meu temperamento. O caráter é o aspecto psíquico da personalidade, está aqui dentro de mim, o que eu decido fazer. Não a maneira como eu vou fazer, mas o que eu decido fazer. Eu posso, junto com o irmão Sérgio, com o cooperador Sérgio, irmos fazer a mesma coisa, decidimos pela mesma coisa. Agora eu vou fazer do meu jeito, e ele vai fazer do jeito dele. E esta diferença não está no caráter, está no temperamento. Nós temos temperamentos diferentes. Então o caráter é o aspecto psíquico da personalidade, já o temperamento é o seu aspecto dinâmico. Isso é para nós entendermos bem o ser humano, você compreender melhor o seu cônjuge. O caráter é a marca do indivíduo, sua maneira de ser, de agir, de falar. Na vida do ser humano, o seu temperamento não pode ser mudado, ele pode sim ser controlado. Eu já presenciei pessoas pedindo oração, ou orando, pedindo para que Deus, ou reclamando com outra pessoa, falando: eu queria tanto que o meu esposo, que a minha esposa mudasse aquele temperamento. Ore para que o meu marido, para que Deus mude o temperamento dele, mude o temperamento dela. Então tenho uma notícia para você: Deus não tem interesse nenhum de mudar o temperamento de ninguém. Deus não muda o temperamento de seu ninguém. Não que ele não possa, mas aqui, no propósito de Deus, o temperamento é uma marca no indivíduo que você herda do seu papai, da sua mamãe, dos seus avós, bisavós, tataravós, etc. O temperamento você herda, vai passando de alma a alma. Você já nasce com ele. Então o temperamento, ele não muda. O que é que nós precisamos então? Pedir para Deus: Senhor, ensina meu cônjuge a controlar o seu temperamento. Diga: temperamento, não se muda, mas se controla. Amém? Isso é para você não ficar querendo mudar o temperamento do seu cônjuge. Não se muda o temperamento. Agora, o caráter sim, ele pode ser mudado, moldado, transformado, ajustado. Eu tenho certeza que aqui alguém conheceu uma outra pessoa que, vamos falar do sentido negativo para o positivo, que era um sujeito mau caráter ou tinha um caráter duvidoso e de repente o seu caráter foi mudado. É uma pessoa de bem. Alguém conhece alguém assim? Aqui no nosso meio? Muito bem, testemunhas aqui conhecem. Ótimo. Olhe bem que o caráter foi mudado. A Bíblia diz isso. A teologia, que é a doutrina, é a ciência que estuda a Bíblia, que estuda Deus. A teologia é chamada, na própria ciência humana, de a rainha de todas as ciências.
Então a Bíblia Sagrada, que é a ciência de todas as ciências, ela diz aos Romanos 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Observe bem que o indivíduo pode ter o seu caráter transformado quando ele tem a sua mente renovada. Observe que o caráter é formado por ideias. Uma pessoa mau caráter, porque na verdade não existe ninguém sem caráter, isso é um termo que a gente usa para dizer que o sujeito é mau caráter, a gente fala sem caráter, mas todos têm o seu caráter, tem o mau caráter e o bom caráter. Então o caráter daquele sujeito mau caráter foi formado por ideias ruins, ideias más, um caráter corrompido por causa de ideias. Então quando a Bíblia diz transformai-vos pela renovação do entendimento, isto é, se trocar a ideia, o seu caráter será transformado. Você fazia determinada coisa porque você acreditava naquilo, a sua mente absorveu aquilo. Agora, quando você tem uma ideia nova, porque nós só trocamos uma ideia se encontrarmos uma ideia melhor. O ser humano quer levar vantagem em tudo, não é verdade? Então você só é capaz de trocar a sua ideia se você encontrar uma ideia que você acredita ser melhor do que a ideia que está na sua mente. Quando nós convencemos alguém, então a pessoa passa a acreditar em outra coisa que não acreditava antes, e isso, o seu caráter é transformado. Por isso que na Bíblia Sagrada Jesus é chamado de o Verbo de Deus. O que é verbo? Logos. Logos é uma ideia. Deus viu que a ideia na mente do homem estava corrompida, então ele enviou para nós uma nova ideia, e essa ideia tem nome, diga Jesus. Amém. Jesus é poderoso para mudar o nosso caráter, aleluia, para nos tornar uma pessoa melhor. Então Jesus é a ideia do Pai, a melhor de todas as ideias, Jesus. Então ele veio para poder mudar. Veja bem que o indivíduo, quando ele entrega a sua vida a Jesus, o seu caráter é mudado, é transformado no caráter de Cristo, isto é, houve uma mudança de ideias. Ele trocou suas velhas ideias por uma nova ideia baseada na palavra de Deus. O caráter é um componente da personalidade. Ele é adquirido, não é herdado. O caráter, ele é adquirido. O caráter, segundo a ciência que estuda o comportamento do ser humano, a psicologia, eles afirmam que o caráter é formado no indivíduo até os seus 7 anos de idade. 7 anos de idade a criança está com o seu caráter formado. Depois disso, pode ser apenas modelado. Você vai modelando, você vai lapidando, mas ele já tem a formação do seu caráter. E a Bíblia diz isso, que pela atitude da criança, nós já sabemos se ela é boa ou má. Não é pela atitude do adulto, mas da criança. Isto é, a formação do caráter está na sua infância. Então o componente da personalidade é adquirido. A criança herda tendência, ela não herda o caráter, ela herda tendência. O caráter resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente. O lar, o convívio no lar, vai fazendo o caráter da criança. A escola onde o seu filho estuda é responsável também pela formação do caráter da criança. A igreja que ele frequenta, que ela frequenta, a comunidade onde ele interage, o meio social em que ele vive, o estado socioeconômico, tudo isso são fatores que vai formar o caráter da criança. Por isso que é muito importante você, meu querido e minha querida aqui presente, conhecer um pouco da história do seu cônjuge. Procurar conhecer a sua infância, procurar conhecer como foi a sua infância no lar, na escola,
a comunidade em que ele cresceu, aí com certeza você vai